A modernidade há muito tempo restringiu os tempos e espaços da experiência em seu sentido formativo, capaz de exprimir e atuar no aprofundamento humano. Benjamin já nos advertia sobre o perigo de só se trabalhar naquilo que pode ser abreviado, nos indicando o contexto de um progressivo empobrecimento da experiência insistentemente asfixiada por uma lógica fragmentada, descontínua e irrefletida. Em tempos de redes sociais e de ensino remoto, esse contexto se assevera a ponto de ser imprescindível questionar. Postar é preciso, mas e viver? Não é preciso? Experiência e formação humana na era digital é o tema sobre o qual vamos matutar no programa de hoje. Eu sou Késia Mendes Barbosa Oliveira, eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, com tons dourados, ondulados, eu visto uma camiseta azul clara, eu estou no espaço da minha casa com folhas atrás, verdes, e sentada numa cadeira que está coberta por um forro de crochê. Eu sou professora da área de educação do campus Aparecida de Goiânia, do IFG, e coordenadora do curso de licenciatura em pedagogia bilíngue. Atualmente, sou doutoranda do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da UFG, na linha de pesquisa Cultura e Processos Educativos. Também participo do grupo de estudos Os Saberes da e sobre a literatura. A convergência entre essas minhas atuações fica por conta das discussões sobre a cultura e suas potências formativas, viés que dá a tônica dessa nova fase do Matutando, os círculos de cultura. Essa fase refere-se à continuidade do matutar, dialogar, debater, na perspectiva da problematização da realidade como ato de educar, crítico, democrático e emancipador. Quais são as transformações que a era digital impõe à experiência formativa? Haveria a possibilidade de cultivo de uma experiência autêntica em tempos de obsessão pelo registro e pelas redes sociais? E em tempos de ensino remoto, quais seriam os limites e as potências da experiência? A experiência, compreendida como educação para emancipação, ou educação para a imaginação na concepção de Adorno, está profundamente ameaçada no contexto de uma sociedade que cultiva a aparência, a fragmentação e transforma em mercadoria cada flash de nossa vida pessoal. Pensar a experiência e o desenvolvimento profundo da consciência é fundamental para o cultivo daquilo que é rico e partilhável, como vida recriada, habitada e aprofundada nos diversos sentidos humanos. A professora Monique Nogueira é bacharel em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e licenciada em educação artística pelo Conservatório Brasileiro de Música, Centro Universitário. É mestra em educação escolar brasileira pela Universidade Federal de Goiás e doutora em educação pela Universidade de São Paulo. Realizou estágios pós-doutorais em educação na USP e em estética na Universidade das Ilhas Baleares, Espanha. Foi professora da educação básica por 10 anos, antes de ingressar na docência superior. Atuou na Universidade Federal de Goiás e, atualmente, é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação. Faz parte do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Didática e Formação de Professoras, o LEPED, onde coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Arte e Cultura, GECULT. Pesquisa e orienta trabalhos sobre a formação cultural de professores, educação musical, arte, cultura e infância.
Professora Monique, é um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao nosso diálogo dos Círculos de Cultura, como locus, espaço de socialização dos saberes de reflexão crítica e, por que não dizer, de experiência formativa. Eu é que agradeço o convite, fico muito honrada pela lembrança do meu nome e também muito feliz de estar aqui, longe e perto, né? De Goiás, longe pela distância, perto pela afinidade, e estou muito interessada e curiosa pelo nosso diálogo aqui, tudo que ele pode render. Agradeço imensamente. Eu sou Monique Andres Nogueira, eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, eu estou vestindo uma camiseta vermelha e eu tenho um fundo de cor mostarda, liso, e eu estou aqui centralizada durante toda essa minha fala. Monique, você tem atuado como professora e pesquisadora da formação humana e também da formação de professores há mais de 30 anos. Eu tenho acompanhado sua produção, sempre muito bem referendada pela teoria crítica da sociedade, para a qual a experiência e a formação são indissociáveis. Nos fale um pouquinho sobre o conceito de experiência. Qual entendimento você tem construído ao longo da sua trajetória? Bom, o conceito de experiência é um conceito central na minha produção e nas minhas reflexões, uma vez que a minha área de formação inicial é a música, a educação artística, e a gente não pode pensar em arte sem pensar em experiência, né? Os teóricos, né, da escola de Frankfurt, que já se debruçaram sobre o tema da experiência, Benjamin, Adorno, Marcuse, mas principalmente Adorno, que estabeleceram uma conceituação que me acompanha, né? Adorno faz a diferença entre experiência e vivência, e eu acho que isso é fundamental para a nossa compreensão, né? A experiência, ela é aquela que, de fato, transforma o sujeito no contato com o objeto, né? Então, por isso, a experiência formativa que ele defende, que é quase uma redundância, porque, de fato, para ser experiência, precisa ser formativa, né? Difere da vivência, porque a vivência são situações com que nos deparamos, mas que não necessariamente nos transformam, né? E a minha busca é sempre pela experiência, né? A gente tem, por exemplo, situações em que há um acúmulo de vivências, mas sem transformação, né? No nosso campo, por exemplo, da educação, há pessoas que falam que têm muitos anos de experiência docente, mas às vezes são muitos anos dando a mesma aula, a mesma estratégia, a mesma abordagem, o que nos parece absurdo, porque em 10 anos os alunos se modificam, o contexto se modifica, a sociedade se modifica, a escola se modifica. Então, de fato, para falar de algo que permanece o mesmo, a gente talvez teria que usar a expressão vivência docente e não experiência docente. A experiência docente é aquela que marca o professor, ele se transforma, né, no contato com os alunos, com os colegas, com as escolas. Então, por isso que o conceito de experiência como algo que é transformador é o conceito que funciona para mim e que eu passo a ter como referência. Muito pertinente, Monique, refletir acerca do conceito de experiência, ainda mais nesse momento de crise sem precedentes que nos tem assolado, não é verdade? Isso implica diretamente nas possibilidades de formação humana, como você começou a dizer ao abordar o conceito. Em tempos recentes, então, as redes sociais elas têm acirrado essa lógica da superficialidade, do apressamento e de uma certa anestesia
que poderíamos até dizer que embriaga os sentidos. Por isso eu te pergunto, Monique, como você avalia a experiência nesses tempos de imersão massiva nas redes sociais? Na sua apresentação, você se referiu, né, à brincadeira de palavras que eu utilizei no texto do Postar é preciso, viver não é preciso. É exatamente isso que a gente tem percebido, né? No campo das redes sociais, em que as pessoas prejudicam a fruição, a experiência em si, por conta da necessidade de utilizar, de compartilhar aquilo na rede social. Então, a gente vê, por exemplo, nos shows de música popular e até mesmo nos concertos, em que o artista está fazendo a sua performance e o público está preocupado em postar, como recentemente eu vi a jovem postando, estou aqui no show tal, ela deixa de fruir a música, a obra de arte para estar compartilhando. Como se aquilo não existisse. Se não compartilhou, não existiu. E outras situações também, não é? Não só em relação à fruição da obra de arte, que me incomoda particularmente, né? Mas a pessoa que vai numa experiência num restaurante, que vai perder um tempo arrumando, tirando foto do prato, a comida esfriou, né? O prazer já não vai ser o mesmo, mas é preciso registrar e compartilhar aquilo. Mas eu diria que não só nas redes sociais, viu, Késia? Eu diria que talvez seja uma característica dessa nossa sociedade superficial, como, por exemplo, eu tenho percebido, às vezes, em cerimônias de casamento, em que, por exemplo, o sacramento em si é prejudicado em função do registro. Os noivos estão mais preocupados com a gravação do que com a cerimônia em si. Inclusive, há situações em que o casamento para te tirar fotos. Então, quem está assistindo, de repente, para de se conectar com aquele jovem casal, com o futuro daquele jovem casal, porque há uma interrupção totalmente artificial para se tirar fotos. Vem padrinho, vem o pai, muda, né? Ou seja, o próprio sacramento em si. E aí a gente para pensar o que é mais importante. É a experiência ou é o registro daquilo, né? Então, não só nas redes sociais, eu acho que elas acirraram, certamente, essa necessidade de registrar e de postar, e de que a experiência passa a ser contada pelo número de curtidas e não, de fato, pela transformação que ela pode te causar, não é? Mas eu acho que, no modo geral, a nossa sociedade tem enfraquecido o sentido da experiência, a gente tem tido apenas vivências fragmentadas, superficiais e efêmeras na maior parte do tempo. Estamos dialogando com a professora Monique Andres Nogueira acerca das transformações do sentido da experiência na era digital. Voltamos já. No bloco anterior, nós dialogamos com a professora Monique Nogueira a respeito das transformações do sentido da experiência na era digital, abordando o conceito de experiência e suas transformações em tempos de redes sociais. Monique, sua resposta à última pergunta do bloco anterior, como não poderia deixar de ser, me fez pensar em Adorno, quando ele afirma que o empenho de enunciar os elementos que figuram nesse cenário de fato desolador
compreende muito mais um esforço formativo do que em pintar fatalidades apocalípticas. Compreende, sobretudo, a defesa do despertar da consciência quanto ao fato de que homens e mulheres são enganados de modo permanente e que o desenvolvimento de tal consciência pode resultar em uma crítica imanente, na qual a democracia encontra suas possibilidades de esperança, de cultivo de esclarecimento. Eu acredito que, por meio de uma crítica rigorosa, você tem encontrado essas esperanças, esses potenciais formativos, mesmo nas redes sociais. Compartilha conosco, Monique. Sim, foi ótimo você ressaltar, porque muitas vezes se confunde essa crítica rigorosa por parte dos frankfurtianos com, por exemplo, uma tecnofobia, não é? Longe de nós, é claro que a gente entende a revolução digital e todas as contribuições que o gênio humano proporciona e a gente abraça certamente com otimismo, sem perder, claro, de vista a necessidade de fazer uma crítica construtiva de tudo isso. Então, sim, eu teria, por exemplo, elementos positivos para trazer, principalmente nesse campo mesmo do ensino remoto, né? E antes mesmo de anunciar, eu queria lembrar que eles acontecem graças à atitude de professores e professoras que foram verdadeiros guerreiros nessa situação do ensino remoto, né? Sem preparo adequado, sem apoio, a maior parte dos professores, tirando do próprio bolso para pagar energia, dados móveis, internet, equipamento, né? Para conseguir preparar seu material e suas aulas. Então, assim, sempre que eu toco no assunto, eu gosto de render minha homenagem a todos os professores e professoras brasileiros que foram guerreiros nesse momento. E nesse contexto, sim, não é? Situações em que se conseguiu utilizar as vantagens, né, da tecnologia, por exemplo, para enriquecer as suas práticas docentes, né, e que se transformaram em verdadeiras experiências. Eu conheço professores que puderam contar, por exemplo, com os autores de livros, e trouxeram esses autores para dentro, né, da sala de aula virtual, então o contato direto dos estudantes com os autores, né, situações em que os professores puderam convidar artistas contemporâneos, isso enriquecendo muito a fruição e a apreciação dos alunos, né? Situações em que todo um acervo, né, disponibilizado na internet pode ser compartilhado. Então, sim, é claro que eu percebo que nesse contexto do ensino remoto, e volto a dizer, principalmente pelo brio e compromisso de professores e professoras, sim, em alguns momentos pode-se proporcionar experiências diferenciadas, não é? Tanto na educação básica, na pós-graduação, né, com a possibilidade de cursar disciplinas com professores de outros programas, não é? Meus orientandos, particularmente, puderam aproveitar bastante isso. Então, é claro, né, tendo em vista todos os limites em relação à interação, em relação ao próprio cansaço físico, não é? Da exaustão frente às telas, é claro que eu acho que sempre é possível reconhecer alguns avanços, principalmente no campo da apreciação e da contextualização. As esperanças que você encontrou realmente são do campo dos saberes partilháveis, Monique. Daqueles que nos constituem de maneira inegável e irrevogável, atuando não apenas sobre toda a conduta vital, mas sobre nossa relação conosco e com o outro, não é verdade? Então, para encerrar, Monique, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o contexto do ensino remoto. Quais transformações você percebe no sentido da experiência nesse nosso novo formato de aulas? Bom,
dando continuidade ao que eu já tinha anunciado na resposta anterior, é claro que a gente percebe principalmente um enriquecimento no sentido de poder utilizar recursos para além do que você teria na sala de aula física. Por outro lado, no campo da experiência, particularmente do fazer, eu acho que a gente ficou seriamente comprometido, né? Eu vou dar o exemplo dos professores das linguagens artísticas, com os quais eu trabalho diretamente na orientação, nos trabalhos de extensão, por exemplo, né? Muitos professores conseguiram aprimorar e desenvolver situações interessantes no campo da apreciação, então no campo da fruição, utilizando arquivos, visitas guiadas, visitas virtuais a museus, por exemplo, principalmente no campo das artes visuais, né? Trazendo artistas para conversar. Agora, no campo do fazer artístico, houve um prejuízo muito sério e eu acho que é importante alertar. Se é nosso dever também não ser tecnofóbico, não negar os avanços, é muito importante também não entrar num entusiasmo, não é, pueril. Às vezes eu vejo pessoas falando nada mais vai voltar ao que era antes. Isso é muito preocupante, não é? As atividades do fazer artístico, por exemplo, foram seriamente comprometidas, né? Você, por exemplo, no campo da música, né? Você não canta junto, você não toca junto. Há toda uma dificuldade tecnológica, não é? Há delay, então a gente vê aqueles vídeos de corais de quadradinhos, parece lindo, mas aquilo é um simulacro. Na verdade, ninguém cantou com ninguém, não é? Ali, basicamente, a arte do editor de som e imagem que conseguiu conectar tudo aquilo. Mas não houve o cantar junto, que é o timbrar com a voz do colega. Eu vou trazer a experiência do canto coletivo, que é uma experiência que eu acho que é uma metáfora para a educação como um todo, né? O cantar junto, né? Você, ao mesmo tempo que você tem uma atitude individual que você precisa melhorar, e você ouve o colega do lado, mas ao mesmo tempo você se sente parte de algo maior, né? E isso só acontece presencialmente, não tem outro jeito. O ser humano é um ser social, não é? Então, eu acho que esse prejuízo da experiência formativa, né? Voltando ao início da nossa conversa, ele foi e tem sido muito grande, não é? As aulas de dança, de teatro, tudo isso, todas aquelas atividades, e também para além do campo do ensino das artes, né? O fazer se viu seriamente comprometido. E eu acho que a gente precisa ter isso em mente. O Christoph Türke, um grande filósofo, a gente considerado hoje um dos grandes nomes de uma atualização da teoria crítica, né? Ele traz muitas reflexões sobre essa ilusão, não é? Ele chama dessa nossa sociedade excitada, que é preciso também parar, colocar o pé no freio. Então, essas atividades, não é? Do memorizar poesias, do escrever com calma, do ouvir o colega, né? Como disse um regente amigo meu, não é achar afinação, é estar afinando com o outro o tempo inteiro. Isso se viu seriamente prejudicado. E eu acho que é muito importante ter isso em mente, claro, não numa atitude apocalíptica de negar a tecnologia ou os avanços ou o que ela traz de positivo, mas também não longe de uma atitude ingênua em que não nos deixa, de fato, perceber a falta que fez durante o ensino remoto e que vai continuar fazendo da presença humana, de toda essa riqueza que a presença humana traz para a experiência. É verdade, Monique.
Então, com esse desejo de que um dia essa riqueza e essa complexidade que só o estar com o outro pode nos garantir, que a gente possa, então, brevemente retomar tudo isso. No programa de hoje, nós matutamos com a professora Monique Andres Nogueira sobre as transformações no sentido da experiência na era digital, dialogando a partir de sua vasta produção assentada na teoria crítica. Embora o cenário seja de crise dos potenciais formativos da experiência, foi possível colocar em relevo o papel da experiência de nos vincular aos saberes humanos e atuar sobre nossa humanidade, no sentido emancipatório e crítico. Agradecemos muito a professora Monique e a todos que participaram conosco deste Círculo de Cultura. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de participar desse programa, que me pareceu tão criativo e necessário, e principalmente pela oportunidade de contar com a participação, com a companhia da Késia, e principalmente de poder compartilhar com todos esses assuntos que são tão importantes, que estão tão fundamentais para a gente pensar que um outro mundo é possível e que a humanidade tem jeito. Muito obrigada. Para saber mais sobre a temática da experiência na era digital, você pode acessar 2 artigos da professora Monique. Um, que ela inclusive menciona o nome, que se chama Postar é Preciso, Viver Não é Preciso, Transformações no Conceito de Experiência Estética, que está disponível na revista Impulso, no site da Universidade Metodista, lá no link de revistas. Além desse artigo da professora Monique, a gente também tem outro intitulado Entre Fazeres, Falácias e Formação. Ensino de arte em tempos de pandemia. Este está disponível no site da revista Atos de Pesquisa em Educação, lá de Blumenau. Vale a pena a leitura. Inscreva-se e venha matutar conosco nessa nova temporada do Matutando Círculos de Cultura. Neste ano de 2022, vamos matutar bastante através do desenvolvimento e problematização da cultura e da formação humana.